Num oferecimento de Pocilga.com.br, está no ar mais um VaraCast. Nós voltamos com a pauta de games aqui. Vamos conversar sobre games remasterizados com a presença ilustre do incansável Ramon Prates. Pois é, né? Eu tava tentando olhar aqui qual foi a última vez que a gente gravou sobre games, né? Demorou, mas vamos nessa. Até trouxemos nosso especialista de volta. Faça as honras de apresentá-lo. Isso aí, nosso especialista Dario. Me conte aí, Dario, qual é a boa? Tamo junto, tamo aí torcendo pelo reboot mais esperado, que é o reboot do ano de 2020. Eu acho melhor a gente passar pra frente do que rebutar, hein, velho? Acho que nem assim conserta, né? Não tem mais não. Tem coisa que não tem conserto não, cara. Tem coisa que travou, já era. Melhor jogar fora. Não tem Ctrl Alt Del que resolva, né? Infelizmente não, né? Então hoje aqui nós nos reunimos para falar sobre games remasterizados. Ultimamente a indústria dos jogos tem colocado novas versões de games de diversas épocas aí no mercado à nossa disposição. A pergunta que, para a gente começar o programa aqui, seria: isso é uma forma de preservar a memória dos jogos e apresentá-los para uma nova geração, ou um sinal de que a indústria está sem criatividade? Por que você escreveu isso aqui, Ramon? Eu acho que você está meio amargo. Melhor você responder. Na verdade, esse tema de remasterização de games já foi comparado com outras mídias, como cinema e séries. E no cinema, isso é um sinal de que a indústria está meio acomodada, né? Tá sem muita criatividade, quer apostar no que já é certo, né? Em franquias, continuações ou remakes. Só que no mundo dos games, isso não é tão simples, né? Você não se aplica essa fórmula tão facilmente. Então por isso que a gente resolveu fazer esse episódio de hoje, justamente para discutir isso dentro do mundo dos games, porque tem esse lado, né, de você trazer jogos de outras épocas para adaptar para a época atual, mas também pode ser interpretado como uma simples forma dos estúdios quererem um dinheiro fácil, né, apostar em nostalgia ou algo do tipo. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E você, Dario, dê suas impressões iniciais. Não, é isso aí mesmo, Ramon. Na verdade, é importante a gente esclarecer que tem uma diferença muito grande aí do cinema com os games, que o cinema você consegue reproduzir qualquer, assim, em tese, né, qualquer filme, desde que você tenha o arquivo histórico dele preservado direitinho, você consegue reproduzir, trazer do passado qualquer filme e assistir praticamente em qualquer dispositivo digital hoje em dia. Você pode baixar um filme lá dos anos 20, dos anos 30 e assistir normalmente. Os games, eles têm a limitação que eles são desenvolvidos para rodar numa máquina muito específica e é muito difícil você conseguir adaptar para outras máquinas diferentes daquela, né? Você tem a questão da emulação, ou como saída o próprio remake ou remaster, que a gente vai muito em breve diferenciar esses conceitos aí. No cinema, mesmo tendo essa facilidade, sem entrar muito nesse lado do cinema para a gente não perder muito tempo, você também tem a questão do próprio público, que muitas vezes a forma que o filme foi feito em determinada época para o público de hoje em dia nem sempre funciona. Talvez por isso que estúdios investam nisso, né, nessas partes de remakes. Uma questão de ritmo, né? Os filmes mais antigos têm aquele ritmo mais arrastado, aqueles takes mais longos, aqueles enquadramentos mais abertos, a câmera é mais parada. Então, para o público de hoje em dia que gosta de cortes ágeis, de câmera ágil, talvez... Filme de Michael Bay que tem 500 cortes e você nunca sabe o que é que tá acontecendo. Então, tem essa questão também.
Aí só para finalizar essa parte de comparação com o cinema, eu até dou um exemplo de um filme que tentou usar essa fórmula parecida com dos games, de tentar refazer um filme exatamente como ele tinha sido feito antigamente, que foi o Psicose. Que Nossa, o Gus esse filme é muito ruim. Pois é, aí entra justamente nisso, que nos games isso funciona e no cinema não, né? Que o Gus Van Sant, em 98, ele refilmou o filme de Hitchcock, que é dos anos 60, e ele usou literalmente o mesmo cronograma de filmagens, fez tudo assim para ficar o mais próximo possível do original. A diferença era os atores e que ele filmou com cores, e a versão dele é uma bosta, sacou? Só pra ver que nem sempre que essa fórmula no cinema nem sempre vai funciona, mas nos games a gente vai discutir aqui se funciona ou não. Tá, mas saindo um pouco, já entrando um pouquinho na questão dos remakes nos games, né? A gente precisa antes definir alguns termos técnicos aí, né? Que até isso é diferente, né? Um pouco diferente do cinema, né? A gente tem que discutir a respeito dos termos técnicos, e para isso que a gente trouxe Dario aqui para nos explicar a diferença entre port, reboot, remake, remaster. É muita coisa. É só nome para vender jogo ou tem alguma coisa mesmo aí a ver esses nomes todos? Na verdade tem. O port, ele é nada mais do que você transcrever, né, o código de um jogo para uma máquina totalmente diferente daquela na qual ela foi projetado originalmente, né? Hoje em dia você tem engines que você basicamente escreve um código só e você precisa fazer só uma ou outra adaptação para rodar em diferentes hardware. Eles já são otimizados para compilar para Xbox, para PlayStation, para PC, para Android, né? E você só faz uma ou outra adaptação. Antigamente não, você não tinha engines, você programava na linguagem da máquina e as máquinas, cada uma falava um idioma totalmente diferente. Então, se você queria trazer um jogo do arcade para o Atari 2600, como foi o caso do Pac-Man, do Space Invaders, você precisava reescrever um código totalmente do zero na língua daquela máquina, e isso era o port, né? Que era uma forma de remake, porque você estava refazendo o jogo do zero. Só que você estava refazendo uma máquina contemporânea, que era da mesma época da outra, você estava refazendo só para adaptar para os usuários daquela máquina. Não era como é feito hoje em dia, em que o remake tem muita questão da nostalgia, a questão do resgate de um jogo mais antigo que ficou no passado. Não, era uma coisa contemporânea e você só estava adaptando para máquinas diferentes, né? Você tem o remaster, que basicamente você se aproveita de um hardware mais avançado e você refaz alguns assets, né? Por exemplo, o remaster de um jogo que saiu originalmente para PlayStation 3 no PlayStation 4. Então, como você tem mais capacidade de memória RAM, você tem mais processamento, você pode trabalhar com texturas em resolução maior. Então, o que é feito? Você não refaz o jogo do zero, mas você pega aqueles arquivos originais da textura lá no Photoshop, onde eles foram trabalhados, que vem aquele arquivo gigante. Quando ele foi feito para o PlayStation 3, ele foi exportado numa resolução X, mais baixa. No PlayStation 4, como ele tem mais memória, você pode trabalhar com uma resolução maior. Então, você exporta novamente aqueles arquivos com uma resolução maior, que vai dar uma qualidade de imagem muito maior. Então você está refazendo os arquivos originais com uma qualidade maior. A geometria de alguns objetos você também aumenta, a quantidade de polígonos, porque você tem uma GPU capaz de processar mais dados em simultâneo, com mais velocidade. Então você refaz esses assets. Isso, tem gente que compara essa remasterização até com, fazendo mais uma vez a analogia com o cinema, que é você transpor um filme de DVD para Blu-ray ou algo do tipo. Sim, tem, claro. E isso é uma coisa que tem na música também, né? O remaster de som, que você pega lá os áudios originais que foram usados no estúdio para fazer aquele disco de vinil lá na década de 70,
e você remixa tudo em aparelhos modernos para relançar em CD, ou o que seja. Com som você já entra em outras questões, que tem a quantidade de canais, né, que as músicas antigamente você gravava, sei lá, em 2, 4 canais. Hoje você já consegue gravar em mais canais, então, tipo, você remasteriza isso, você tem que masterizar para outros formatos, até para filmes também, que o filme também só tinha 2 canais de áudio, aí você mixa ele para 5. Aí, voltando pro remake, que é aquilo que a gente falou, ele é um refazimento do jogo do zero, né? Então, hoje em dia, você, como eu falei quando tá falando de porte, você às vezes resgata um jogo mais antigo, só que você aproveita para aplicar, né? Já que você está refazendo o jogo do zero, você aproveita para modernizar algumas mecânicas, você aproveita para ampliar alguns conteúdos também, você acrescenta fases que não tinha, ambientes que não tinha, inimigos que não tinha, você muda a perspectiva da câmera, você muda o esquema de controles, né? Alguns exemplos recentes que a gente tem aí, por exemplo, os Resident Evil, que saiu tanto 1 quanto 2 quanto 3, parece que vai sair o 4 também, que lá no original você tinha aquela questão do controle de tanque, que você girava o personagem com um analógico e depois você apertava para ele seguir na direção que ele estava virado. É muito diferente do controle que a gente tem hoje. Então, quando foi feito os remakes, foram modernizados esses controles que a gente tem hoje, foram criados novos ambientes, todos os assets foram feitos do zero. Então, esse é realmente a recriação do jogo todo em si, mas você mantém a história, você mantém os personagens, você mantém muitos dos diálogos originais quando o jogo tem diálogos, né? A base do jogo, o cerne do jogo é todo o mesmo, você só recria em volta. E a gente tem um reboot, que aí é uma reimaginação daquele conceito, né? Dando um exemplo aí, o Tomb Raider, que foi relançado em 2013, que eles só aproveitaram a ideia de que é uma heroína, a Lara Croft, que é uma arqueóloga, e ela é filha de um arqueólogo famoso e se envolve com uma expedição, e só isso foi aproveitado, mas o ambiente, o local, as fases, a história foi totalmente reimaginada na versão de 2013, né? Então ele difere do remake por isso, ele é aquela ideia, mas você imaginado de uma forma totalmente nova. Inclusive eu joguei recentemente um game falando de remake, que tem até texto na Pocilga, que é um game que foi um remake de um jogo que nunca existiu, né? Os caras brincaram com essa ideia de um jogo que supostamente existiu, The Eternal Castle. Eles ficaram brincando com essa ideia de remake, então, pra mim, a ideia de reboot faz mais sentido pra mim do que remake, né? Se você puder baixar um emulador, tiver condição de baixar um emulador, acho mais legal do que você ficar tentando requentar as coisas, mas talvez eu esteja me adiantando aqui no papo, né? Varacast! A gente vai começar falando das coisas boas, né? Aquela ilusão de que a vida é boa, de que tudo é lindo, e depois a gente vai trazer a realidade, que são os lados negativos. Tô brincando. Mas, Ramon, você que é a alegria aqui da Pocilga, você que é o cara que tá sempre feliz, sempre enxerga o lado bom das coisas. Vamos aí conversar. Para você, quais seriam os lados positivos aí dos remakes? O que é que você vê e se enxerga de positivo, não só para a indústria em si, mas mais pro jogador, né? Sem dúvidas, assim, tem lado positivo tanto para os jogadores quanto para o estúdio, né? Para os estúdios tem a questão financeira, né? Você conseguir lançar produtos que já são conhecidos e apostar nesse lado da nostalgia. E muitos estúdios têm conseguido tirar uma boa graninha disso aí. E para os jogadores, assim, para nossa geração, que praticamente tem a mesma idade da indústria dos games, a gente experienciou quase todas, né,
as plataformas. Então, para a gente tem essa questão da nostalgia. Mas para as gerações mais novas tem um lado positivo, que é você conseguir jogar, né, jogos que não são de outras épocas, né? Isso aí é muito importante, que é a questão também da preservação histórica e principalmente dos jogadores, né, conseguirem conhecer como era antes. Assim, por exemplo, a Nintendo, no serviço online deles, está disponibilizando jogos do Nintendo e Super Nintendo. Então isso aí é bom, né? Por exemplo, Dario, que tem criança em casa, pode apresentar outras gerações para seu filho e mostrar, você tá aí acostumado com esse jogo que é todo bonitinho, antigamente na minha época era assim. Mas eu vou até te falar que tem um filho de um colega meu, tem mais ou menos a idade do filho de Dario, e ele se amarra no Super Nintendo, velho. O pai dele comprou um Super Nintendo e o guri tá se amarrando em jogar Mario, cara. E não é os Marios muito... Claro, não é aquele Mario do Nintendinho 8 bits, já é o Super Nintendo, é um pouquinho melhor, né? Aquele Super Mario e tal. Mas a gurizada gosta também. Quando o jogo é bom... Eu vou te falar, meu filho gosta. Ele tá agora com... Ele não larga do Nintendo DS. Ele tá jogando Castlevania. Nossa, pai, esse Castlevania antigo é massa mesmo, não sei o quê. Ele redescobriu o Nintendo DS e tá amarradão jogando. E eu já botei pra ele emulador. Eu tenho um Raspberry Pi aqui que eu instalei uma distribuição do Emulation Zone nele, com vários emuladores. Ele se amarra em jogar Super Nintendo, Mega Drive, até Nintendinho. Tem alguns jogos que ele curte, a gente joga junto de vez em quando. Tem jogos que não envelhecem, né? A verdade é essa. Alguns jogos são eternos. Mario, principalmente Sim, Super Mario World, é um jogo que, cara, se jogar hoje, ele é tão bem feito, ele é tão à frente do seu tempo que ele continua super atual. Tem a própria questão da indústria dos games, né? Dos games independentes que lançam jogos que tem toda a cara de jogos antigos, né? Inclusive são jogos que eu mais tenho jogado hoje em dia também, né? Que facilita essa memória afetiva aí com os clássicos, né? Sim, eles se aproveitam muito da cara, né? Na questão do pixel art, dos sons também chiptune, mas se você for ver por baixo, a jogabilidade não é a mesma. Eles colocam a jogabilidade moderna ali, várias coisas de qualidade de vida que você não tinha antigamente, às vezes você nem percebe, mas coloca checkpoint, coloca hitbox, coloca várias coisas que não eram usadas nas filosofias de game design antiga, mas que hoje são necessárias. Se você vê isso nos jogos hoje em dia, você não tiver isso, você estranha. Só que naquela roupagem de jogo antigo. Por isso que funciona, né? Sim, eu mesmo tenho o Super Nintendo Mini, e uma das coisas que eles adaptaram, não dentro da mecânica dos jogos, mas é que o console em si, ele tem a função de salvar. Então tem jogos mesmo que, se não tivesse esse save, eu não tinha mais paciência de jogar. Ficar tipo, morrer, voltar tudo e tal. E aí tem um ponto, né, que nem todos os jogos são possíveis de se jogar hoje sem algum estranhamento, né? Então, nesse quesito, alguns remakes, alguns reboots, às vezes são bem-vindos, né? Não só por colocar mecânicas novas, mas também por deixar mais agradável, vamos dizer assim, porque nem todos os jogos foram feitos. O próprio Resident Evil que eu citei agora há pouco, ele foi um jogo que envelheceu muito mal. O controle de tanque dele é uma coisa absurda de você imaginar hoje em dia, né? É quase que injogável. Se você não viveu aquela época, pro jogador de hoje, é um troço absurdo, é injogável. Causa muito Aí são problema. coisas que tem que ficar só na nostalgia, né? Inclusive eu tava lembrando aqui que o primeiro Varacast se chama Nostalgia Gamer, que foi justamente te comentando sobre jogos antigos. Agora, é importante que esses jogos ainda sejam acessíveis de alguma forma, até pelo lado acadêmico da coisa, para você estudar como evoluir o game design, para você ter esse acesso a esse tipo de coisa, né? E muita coisa você acaba perdendo. Né? Você tem a questão da emulação, que até você citou no bloco anterior, né, Márcio? Mas a emulação é uma coisa que quanto mais complexos vão ficando os hardwares de jogos, mais difícil ela vai ficar, né? Porque, por exemplo, hoje
você já faz o que? Mais a geração do PlayStation 3 e do Xbox 360 acabou, já tem quase 10 anos. E até hoje você não consegue emular muito bem os jogos daquela época. Tem um emulador de Play 3 que roda algumas coisas, mas é engasgando, é dando um monte de glitch. Imagina como vai ser para emular o Xbox One e o PlayStation 4. Né? São jogos que vão ser difíceis de serem preservados na forma de ROM, para rodar em emulador. Por outro lado, as próximas gerações elas já estão vindo com uma retrocompatibilidade mais robusta, o que é muito bom. Sim, sim. A gente pode até, já que você já citou esse tema, até falar um pouco disso, se você acha que isso é um ponto positivo ou negativo. Não, eu acho que isso aí não tem absolutamente nada de negativo, é extremamente positivo. Por mim, todo videogame viria retrocompatível com o antecessor dele, a gente teria essa preservação até hoje. Quem estava fazendo um trabalho muito bom em relação a isso e cagou no pau foi a Nintendo, né? Que o Wii U, ele rodava jogo de Wii, que rodava jogo de GameCube e que tinha uma eShop com vários jogos antigos de Super Nintendo, de Nintendinho, de Mega Drive, de Master System, até de consoles concorrentes. E quando veio o Switch, a Nintendo descartou toda essa eShop e tirou a retrocompatibilidade com os consoles anteriores. Enfim, o que ela fez? Ela está relançando tudo para você gastar dinheiro de novo nos jogos dela. Praticamente todo o catálogo do Wii U saiu para o Switch, pelo menos os jogos principais. Sim, então você acabou de justificar, né? O porquê que ela fez isso. É porque a Nintendo, né? A Nintendo é uma coisa... Parece que ela está numa outra realidade em termos de jogos, né? A Sony e a Microsoft andam para um lado e a Nintendo anda para o outro. Mas é uma coisa que é necessária, porque ela faz coisas que também ninguém mais faz. No caso do mercado, ela é importante justamente por isso, né? Para ser o ponto fora da curva e às vezes dá certo, né? No caso do atual do Switch, deu muito certo, né? Porque no Wii U não foi tão bem, e é por isso que justifica tá relançando todos esses jogos, até o próprio Zelda, né? Teve Donkey Kong, o New Super Mario Bros, todos saíram. Praticamente, o Mario Kart, o Wonderful 101, acho que ia sair, eu não sei se já saiu. Agora, por outro lado, ela faz umas sacanagens também, como aquela coletânea que ela lançou com Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy, que ela lançou com o preço de um jogo full, né? $60, e quando for março de 2021 vai deixar de existir, você não vai poder mais comprar na eShop. É uma maluquice, eu não entendo porque que a Nintendo faz essas coisas, não tem sentido nenhum. Bom, só para fechar isso aí tem o sentido, né? É porque se você entra agora na eShop da Nintendo, esse negócio tá entre os mais vendidos. Só por isso. É simples assim. Mas e depois? Você nunca mais vai vender? Vai deixar de ganhar dinheiro com isso de abril de 2020 pra frente? Ou não, ou eles vão relançar depois, enfim, não sei. O que é que seria ruim, né, da parte dos remakes, né? Muito se fala em questão de que remake é uma forma preguiçosa de ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, o pessoal gosta de ganhar de qualquer jeito. Mas seria uma falta de criatividade? Será que os remakes estão tirando espaço de outros jogos que poderiam surgir? Preguiçosa, eu não diria, porque dependendo do remake, ele dá tanto trabalho para fazer, ou até mais do que um jogo normal. Por exemplo, o remake do Final Fantasy VII, que saiu esse ano no começo do ano pro PlayStation 4, ele ficou anos para ser feito, foram gastos milhões de dólares, foi uma puta de uma mega produção, né? Agora, por um ponto de vista criativo, eu discordo, eu acho que não, eu acho que tem espaço para todas as coisas. Eu vejo que é realmente capitalismo, né? Uma necessidade de ganhar dinheiro em cima da nostalgia dos outros. Mas não acho que seja falta de criatividade, não. Como
é o caso que a gente citou mais cedo aí do cinema. Eu não vejo dessa forma. Sim, você pode interpretar essa falta de criatividade, entre aspas, mais da questão mercadológica mesmo. É tipo, o estúdio apostar em franquia, remakes, coisas do tipo, porque é algo que já você pega não só a questão da nostalgia, mas você facilita também na hora de vender o jogo pro público, né? Então é muito Assim, mais mas rápido. aí isso aí é aquele negócio de não mexer no time que tá ganhando, né? Isso aí não é só questão do remake, é a Activision Sim. com Call of Duty todo ano, é a Ubisoft com Assassin's Creed a cada 2 anos. São franquias que eles continuam fazendo porque sabem que o nome vende. Sim. Aí cada empresa tem uma forma de lidar com isso, né? A Nintendo explora muito bem, né, suas franquias, assim, com Mario, Zelda, coisas do tipo, de lançar jogos não tão frequentemente, mas que sempre trazem novidades. Mas esses exemplos que você citou aí, o Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA, tem uns jogos que, tipo, você vê que é claramente algo mercadológico, que o cara lança um jogo novo que não tem nada de novo, parece que é só um DLC, a empresa só criou um cenáriozinho novo, umas besteirinhas novas e lança como se fosse uma coisa nova, mas é a mesma coisa. Sempre vai ter o trouxa que comprou o FIFA 20 e vai comprar o FIFA 21, né, Márcio? Deus me livre, nunca mais eu volto, cara. FIFA Soccer é um tipo de jogo que devia ser que nem o World of Warcraft. A pessoa devia pagar uma assinatura, uma mensalidade, e aí eles iam atualizando, cara. Mas claro que vende mais eles venderam os jogos. Eu parei de jogar o FIFA no 17 e voltei pro 20. Aí quando eu voltei pro 20 eu achei que as coisas tinham mudado, mas continua, né? O problema de FIFA é outro, né? Não vou entrar aqui em detalhes, é a comunidade do FIFA Soccer, é uma comunidade bastante tóxica, é uma comunidade muito de menino amarelo. Bicho, mas hoje em horrível, dia, cara, é horrível. Você não consegue jogar, você não consegue se divertir. Se você faz um gol cedo em alguém, a pessoa desconecta. Se você faz muito gol, a pessoa desconecta. Entendeu? As pessoas gostam de ficar dando driblinho e humilhando. E aí, quando você joga a sério, vira o jogo, os caras desconectam. Então, é uma comunidade cheia de menino otário amarelo, entendeu? Cheio de porco. Mas isso não é a comunidade do FIFA, não, Márcio. Isso é o game. Tem que acabar o game. Game é uma desgraça. Por isso que eu tô jogando games indies, entendeu? E nesse quesito, né, eu vou discordar um pouco de Dario, porque eu acho que você focar muito em remake, pra mim, é um lado negativo como jogador, porque às vezes a gente tá deixando de conhecer coisa nova, né? De jogar coisa nova, coisas novas, alguns games independentes, alguns games novos deixam de surgir ou deixam de ter espaço, porque a gente tá muito focado nisso. Mas a minha discordância, Márcio, é justamente porque não deixou de surgir. A indústria indie, ela tá aí fervilhando mais do que nunca, até demais. Você acaba tendo tanto jogo saindo que você não consegue jogar tudo que você queria naquele ano, entendeu? Eu acho que não afetou a produção de jogos criativos de forma geral esse boom de remakes que a gente teve recentemente. Eu acho que não. Se tivesse só saindo remake, não tivesse absolutamente nada de diferente, mas, porra, ano passado a gente teve um dos melhores jogos, sei lá, de todos os tempos, que foi Outer Wilds, a gente teve Return of Obra Dinn, a gente teve Celeste, a gente tem sempre jogos novos e criativos saindo constantemente e sendo surpreendidos por eles. Então eu não vejo que isso está afetando de alguma forma. Sim, eu também acho que mesmo o lado negativo traz coisas positivas para o mercado, que é justamente isso que a gente tem falado, né? E se o mercado tivesse só com games remakes, só com franquias, mas isso que Dario falou é importante, que você entra nos mais vendidos, até falando do Switch, que é a Nintendo investiu bastante em jogos indie. Você entra você vê lá a lista dos jogos mais vendidos, vai ter Zelda, vai ter Mario, mas tem, sei lá, Celeste, tem Hollow Knight, tem
Cuphead, jogos que são indies e que conseguem brigar de igual com igual com esses jogos, os chamados jogos AAA, né? Então, encerrando aqui, né, já indo para o encerramento, né, uma coisa que a gente podia discutir é a questão do dilema, não é o dilema das redes que tá todo mundo falando, mas é o dilema dos remakes, né? Até que ponto vocês acham que se pode alterar um jogo clássico, né? Pode se refazer esse jogo? Vocês têm muita essa coisa de não, Super Mario tem que ser sempre desse jeito, ou algum jogo tem que seguir os preceitos que foram criados tempos atrás, ou você acha que ter mais liberdade para criar um remake ou viajar mais é mais interessante? Eu sou totalmente favorável a criar coisas novas, diferentes, melhorar o que era ruim, modernizar, desde que de alguma forma você consiga ter acesso ainda aos originais. Alguns remakes fazem uma coisa muito legal, um exemplo é o remake dos jogos da série Monkey Island e os Halo também, que você aperta um botão em tempo real, a engine do jogo vira o jogo antigo, entendeu? Isso é muito legal, que você consegue, no piscar de olhos, ver como é que era o jogo daquela época e depois voltar pro jogo reimaginado. Mas são remakes também que não tem muita modificação de jogabilidade. A jogabilidade está bem preservada ali. Né? É uma coisa que não dá para você fazer como no caso do Final Fantasy VII, no caso do Resident Evil, que houveram mudanças significativas. Aí, nesses casos, realmente, acho que vale a pena você ter o remake e você ter, de alguma forma, um acesso à versão original, para você ver como era naquela época, como eu falei, para estudo, de forma acadêmica, mas eu acho super válido essas alterações, essas melhorias, essas modernizações. Sim, você deu um exemplo bom, eu não sabia disso não. Eu ia dar um exemplo de um que eu joguei, eu comprei recentemente, mas ainda não parei para jogar novamente, que é a versão que saiu do jogo Flashback, que é da época clássico do Super Nintendo, né, Mega Drive. Ele tem gráficos vetoriais. O protagonista era o Conrad, não sei das quantas, que o cara tinha amnésia. Que tem Flashback, e tem outro que apareceu também, aquele Out of This World, Out né? of This World, ou Another World, clássico, jogaço. Mas o que eu ia comentar do Flashback é que quando você vai jogar, aí ele tem, entre aspas, tipo, duas versões do jogo. Ele tem uma versão com algumas pequenas melhorias, assim, de jogabilidade e tal, e quando você vai jogar, o joguinho vai te explicando, né? Pra correr, aperte tal botão, pra subir, faça não sei o que. Ele explica como é que funciona o jogo, mas a versão original não tem isso, né? Então, se você quiser, você pode jogar como se fosse a versão original, que não tem muita melhoria, e ele só diz, se vire aí pra jogar, sacou? Uhum. Eu achei isso bacana. A única coisa que eu tenho achado meio bizarro dessa questão de alterar ou não é mais questão mercadológica mesmo. É porque eu vejo que saem muitos jogos com poucas melhorias e tipo que você citou no bloco anterior da Nintendo, que lançou essa coletânea com o Mario Galaxy, não sei o que. Mas eu vejo que tem outras versões, assim, tem uns jogos de arcade, tem um negócio chamado, acho que é Arcade Files, alguma coisa assim, que eles vendem, tipo, jogos por $8, $7, que tudo bem que a gente tá com o dólar muito alto, mas eu acho que é um valor... $7 é R$490, mais ou menos, na conversão de hoje. Assim, eu acho que às vezes sai um negócio meio caro. Esse Flashback, eu acho que ele foi lançado, ele custava tipo uns $10, alguma coisa assim. Aí rolou promoção por 99 centavos, aí 99 centavos eu pago, mas $10 é sacanagem. Tipo, você entra lá, tem Sonic 1, Sonic 2, os caras vendem por $5. Aí não, velho.
Você quer ganhar mais um dinheirinho, tudo bem, aí você refaz o jogo, faz um negócio bonitinho. Mas você vê lá que o jogo é igualzinho do Mega Drive, quer me vender por $5, aí é melhor comprar essas. Eu concordo. E aí você joga até no emulador. Isso que a gente falou há pouco tempo atrás, dessas coletâneas tipo a do Mega Man, que vem não só os jogos, mas vem artwork da época, vem material, trilha sonora, vem todo, tipo uns extras de DVD, né? Aquele conteúdo com making off, com essas paradas. A do Street Fighter também veio com esse material que é muito bacana, com as artes, com os cartazes promocionais. Eu acho que a do Castlevania também tem isso. Isso é o tipo de coisa para você... Você não quer mexer no jogo original, você quer relançar ele como era, beleza, faz isso, mas agrega esse valor a ele. Mas é isso, pessoal. Quem gosta de remake, vai jogar seu remakezinho. Eu abandonei os videogames, eu abandonei o PlayStation 3, né? Não fui pro 4 justamente por causa da falta de retrocompatibilidade que tinha, que o videogame não teve, né? O PlayStation 4 com 3. E não tô sentindo falta não, cara. Tô jogando meus games indies aqui de boa e sem saudades, tá? Então, esse aqui é o meu recado final. Mensagem final de cada um. Agora, Dario. Acho que seria legal cada um citar um remake que gostou, ou que acha que teria vontade de experimentar. Eu vou citar brevemente aqui o remake do Shadow of the Colossus, que eu achei que ficou muito legal. Ele mantém o espírito do original, embora ele melhore várias coisas em termos de gameplay, de gráficos, de trilha sonora, mas a essência tá lá e foi um excelente trabalho. E você, Ramon? Eu joguei os principais aí que a gente citou do Nintendo, que eu tive um Nintendo Wii, mas não tive o Wii U. Mas aí eu comprei o Switch, então eu joguei Zelda, Mario Kart, Donkey Kong, New Super Mario Wii, e todos são muito bons. Eu só não consigo comparar, mas são muito bons. E eu tô com vontade de jogar essa coletânea que saiu, que tem 3 jogos que eu não tive também. Não tive GameCube, não tive Nintendo 64, e no Wii eu só joguei o Super Mario Galaxy 2, eu não joguei o 1. Então, pra mim, tem 3 jogos aí do Super Mario que eu quero muito jogar. Então, eu tô me controlando pra gastar esses $60 aí, mas daqui pra março, quem sabe se o dólar não chegar a R$30, eu vou acabar comprando. Então é isso, vamos continuar aqui esperando o reboot de 2020. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Até a próxima. Falou. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como ThePocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcatéia está para lobos.